Meus amigos, por esta ninguém esperava. Sabe quem é esse cara aqui? Augusto Cury. Nada mais, nada menos do que um dos maiores escritores do mundo, tá? Ele fez um vídeo direcionado exclusivamente para a Suprema Corte. Pedindo, na verdade, ele estava clamando, implorando pela dosimetria da pena de Débora. A Débora é aquela mulher que foi condenada a 14 anos porque pichou lá a estátua do Supremo com batom, tá? Eu vou soltar o vídeo desse cara aqui, que inclusive é autor de vários best-sellers, tá? Mais de 70 países, mais de 25 milhões de cópias vendidas, e implorou aqui pela dosimetria da pena aí de Débora. Vou soltar o vídeo para vocês, vamos lá. Eu não sou político, mas como psiquiatra mais lido no mundo, na atualidade, eu venho suplicar ao STF em favor de uma mãe, Débora Rodrigues, que tem 2 filhos. Débora está sendo julgada e pode pegar 14 anos de prisão. E a cada dia que os seus filhos ficam longe da mãe, eles choram e se angustiam. E registra-se no córtex cerebral janelas ou arquivos mentais traumáticos que podem encarcerar o território da emoção. Isso pode produzir sequelas inenarráveis no processo de formação da personalidade. Ela errou e é inquestionável, mas na minha opinião, uma pessoa que impunha um batom para pichar uma estátua não pode pretender derrubar uma democracia, pois se fosse assim, todas as ditaduras do mundo cairiam rapidamente. Eu já dei muitas conferências gratuitas sobre gestão da emoção para a Associação de Magistrados do Brasil, para o Ministério Público, para a Polícia Federal, para o STJ, inclusive para o STF. Eu tenho muito respeito pela justiça do país. E eu sou um profissional do diálogo e sei que os membros do STF têm notável saber jurídico. Por isso, reitero, peço respeitosamente a todos os membros da Suprema Corte que revejam a dosimetria da pena de Débora. É incompreensível que uma pessoa que tem porte ilegal de arma receba até 5 anos de prisão e uma pessoa que impunha um batom possa receber 14 anos de prisão, embora em circunstâncias reprováveis. E aproveito para pedir também a revisão da dosimetria para todos que não têm histórico de violência e são primários e que estão encarcerados pelos atos repugnantes e também reprováveis de 8 de janeiro, mas que não eram os mentores deste ato. Em destaque, as mulheres. A justiça tem de ser cega, mas também tem de ter coração. A justiça tem de ter um olhar social. Ele conseguiu de fato ser direto, incisivo, educado e preciso, e respeitoso acima de tudo em suas colocações, né? Eu vou soltar o vídeo da Débora aqui, cara, para quem não conhece ela, tá? Este vídeo aqui viralizou também. Ela dando o seu depoimento do porquê e como naquele momento ali ela usou o batom. Vamos lá. Eu queria dizer que não foi nada premeditado. Eu sou uma cidadã do bem, que eu fui aos atos e eu não imaginava que ia ser tão conturbados desse jeito que foi, mas eu fui por conta própria, de ônibus, né? E quando eu me deparei lá em Brasília, lá no movimento, eu não fazia ideia do bem financeiro e do bem simbólico daquela estátua. Quando eu estava lá, já tinha uma pessoa fazendo a pichação, e ele faltou talvez um pouco de malícia da minha parte, porque ele começou a escrita e ele falou assim: eu tenho a letra muito feia, moça, você pode me ajudar a escrever? E aí eu continuei fazendo a escrita da frase dita pelo ministro Barroso. E eu, de fato, não sabia, eu não adentrei em nenhum dos prédios da STF, nem do Congresso, nem da Casa do Planalto, em nenhum dos lugares, eu só fiquei naquela praça. Eu estava tirando fotos, porque eu nunca tinha ido a Brasília, e eu achei os prédios, de fato, muito bonitos, e foi por isso que eu estava lá tirando fotos, e apareceu esse indivíduo que eu nunca vi na vida, e falando isso para mim, e eu caí nessas falas dele, mas eu nunca fiz nada de ilícito na minha vida. Então eu queria pedir, assim,
de todo o coração que se compadecesse de mim, porque eu sou uma mãe, que eu nunca me afastei dos meus filhos, essa separação tem feito eles sofrer demais. E eu só queria que soubesse disso, excelência, porque isso tem feito minha família sofrer demais. Me desculpa pela... Não, fica à vontade. Eu vi verdade aqui nas palavras dela, tá? Inclusive eu e 99,9% dos brasileiros, né? Graças ao bom Deus, Fux ali sentiu em seu coração e pediu vistas do processo da Débora para julgar ali a sua pena, né, cara? Para ver a possibilidade de enquadrar uma pena melhor para Débora ali, né? Vamos dizer assim. Num exercício, assim, de humildade judicial, e aqui o ministro Alexandre de Moraes citou um caso que eu pedi vista recentemente, do caso do batom. Eu tenho, e aqui eu falo para os integrantes da minha turma, que nós temos toda a liberdade e temos toda o respeito pela independência e opinião de todos os colegas, que eu vou fazer uma revisão dessa dosimetria. Porque se a dosimetria ela é inaugurada pelo legislador, a fixação da pena é do magistrado. E o magistrado o faz à luz da sua sensibilidade, do seu sentimento em relação a cada caso concreto. E o ministro Alexandre, com o seu trabalho, ele explicitou a conduta de cada uma das pessoas. E eu confesso que, em determinadas ocasiões, eu me deparo com uma pena exacerbada. E foi por essa razão, ministro Alexandre, dando uma satisfação a Vossa Excelência, que eu pedi vista do caso, desse caso, que eu quero analisar o contexto em que essa senhora se encontrava. Eu quero analisar. Eu sei que Vossa Excelência tem a sua opinião, já exteriorizou. Nós julgamos sobre violenta emoção após a verificação da tragédia do Rio de Janeiro. Eu fui ao meu ex-gabinete, que a ministra Rosa era minha vice-presidente, e vi mesa queimada, papéis queimados. Mas eu acho que os juízes, na sua vida, têm sempre de refletir dos erros e dos acertos, até porque, como o ministro Dino, de uma certa forma, mais lúdica, destacou, os erros autenticam a nossa humanidade. Debaixo da toga bate o coração de um homem. Então, é preciso que nós também tenhamos essa capacidade de refletir e que muitas vezes aqui é utilizado como evoluir o pensamento ou evoluir, dependendo da ótica de alguns. Meus amigos, a Débora se tornou um símbolo da atual situação do país. Né? Igual a Débora, existe centenas de outros brasileiros aí, senhoras, né, senhores, pais e mães de famílias aí que merecem, sem sombra de dúvida, uma melhor análise aí em suas penas, né? Todos sabem que o Bolsonaro virou réu, né, por unanimidade aí, por tentativa de golpe de Estado e tudo mais. A situação do Bolsonaro é a seguinte: está inelegível, virou réu, e eu já deixei isso claro, porque o meu objetivo aqui não é mentir para vocês, e sim ter um papo franco. Na minha opinião, Bolsonaro não vai escapar da cadeia. Na minha opinião, Bolsonaro será preso, sim. Aí é aquilo que eu falo em todos os vídeos. É porque ele merece, Taruco. No meu ponto de vista, não. Só que tudo está caminhando para que isso aconteça. Basta você ver os fatos e não negar a realidade. Tudo na política eu aprendi a analisar me perguntando quanto custa. Qual é o custo político para o Centrão de patrocinar o avanço da anistia? É enorme, porque compra uma briga direta com o Supremo Tribunal Federal. E, como disse você, tem um bando de gente amarrado pelo pescoço. O Supremo nunca teve... Com as emendas, então, o que tem de... Imagina, passa anistia. Imagina uma decisão do ministro Flávio Dino, falou assim, bom, então estou decidindo aqui, vamos abrir tudo, Polícia Federal você entra, Tribunal de Contas me passa tudo aqui, vai sobrar o quê? Tamo junto, fique com Deus. O meu nome é Renato Taruco, confira a sua inscrição no nosso canal do YouTube e o joinha para fortalecer nosso trabalho.